Olá você, telespectadora. Olá você, telespectador da TV Cultura. A partir de agora você acompanha a edição desta quarta-feira, 3 de janeiro, do Opinião Litoral, uma das primeiras edições desse ano, a primeira noticiosa, né? Que a primeira e a segunda foram com previsões do astrólogo Jorge, da numeróloga Neni, as previsões para esse ano que a gente vai acompanhar durante o ano para saber se vão se confirmar ou não, mas eles são estudiosos, é provável que as previsões se confirmem. Uma das primeiras notícias que a gente vai analisar vem do ano passado. Houve uma onda de violência aqui na Baixada Santista, Benjamin, contra policiais militares. Houve a Operação Escudo, que foi uma reação da Polícia Militar a essas agressões a policiais militares. E um desses episódios foi a morte em São Vicente de um assassinato covarde de um capitão aposentado da PM que varria a calçada em frente de casa. Ontem, um dos suspeitos de envolvimento nesse assassinato foi preso durante uma operação do BAEP, o Batalhão de Operações Especiais da PM, em São Vicente, no bairro do Jockey, e confessou participação no assassinato. Boa tarde. A gente começa, infelizmente, com uma notícia de violência. Boa tarde a todos, bom ano a todos e a todas. Eu só espero que a última notícia do programa, o Paulo sempre reserva a boa notícia do dia, esteja bem guardada, porque a gente começa já discutindo isso. Paulo e Pavão, eu vou dizer que eu fiquei muito surpreso positivamente com a virada do ano. Eu fui até a praia, eu conversei com algumas pessoas que foram na outra praia, na praia de São Vicente, e a gente temia muito que tivesse uma onda de arrastões, que a violência imperasse. Para mim, eu passei ali perto da Conselheiro Neves, Canal 3, tranquilo. Porém, ontem eu estava atendendo uma policial militar, e ela estava me dizendo que ela está deixando de ser policial militar, ela quer ser policial civil. E eu tocava justamente no assunto de hoje, que é essa questão da violência aos profissionais de segurança. E ela falou que teme muito pela vida dela. Ela sempre anda armada, mesmo quando é civil, e ela diz que é engraçado que o marido, o namorado dela, fica constrangido, porque ele não é militar e ele acha estranho ela estar armada, assumindo um papel que antigamente era tido como masculino. Por que eu começo essa conversa meio enviesada? Porque a gente sabe concretamente que os operadores de segurança estão correndo sérios riscos na nossa região. A nossa região, especialmente o Guarujá, é tida como sede de facções criminosas. A cúpula dessas facções está localizada no Guarujá. A gente sabe quanto esses profissionais de segurança estão em risco. Porém, e eu sempre digo porém, eu gostaria muito de noticiar não só a prisão de quem participou do assassinato do sargento aposentado, como noticiar a prisão de algum criminoso que matou, roubou, assaltou uma pessoa civil. A gente teve a operação no Escudo, no Guarujá, que foi uma resposta contra o assassinato de um policial. Quantos cidadãos normais ou comuns são assassinados e os crimes ficam impossíveis de descobrir as causas, ou os criminosos? Está na hora de todos serem iguais perante a lei. Marcelo Pavão, boa tarde. Boa tarde, feliz ano Paulo. novo. Feliz ano novo, Benjamin, todo mundo que nos assiste. Boa tarde, boa noite. Um excelente ano. Paulo, eu quero pegar um outro viés, me conectando ao comentário do Benjamin, que é uma situação que a gente vem falando aqui no decorrer do ano passado inteiro e a gente vem defendendo. É justamente a questão da elevação da proteção dos militares através das câmeras nos seus coletes, através de investimento na inteligência, através do armamento, dos veículos mais modernos, enfim, do aparelhamento da polícia. E, mais uma vez, aí eu faço esse comentário enviesado, por que em relação a esse sargento da PM? Porque eu tenho convicção, certeza não tenho fatos, mas eu tenho convicção que o assassinato desse sargento aposentado da PM é um efeito colateral da exposição dos profissionais de segurança, militares ou civis. Então, era um aposentado, um militar, que estava varrendo a calçada da sua casa.
foi executado covardemente. É um efeito colateral, sim, da falta de organização das nossas polícias, do comando, do entrosamento com a sociedade, porque a gente não pode simplesmente deixar na mão dos policiais, ou polícia civil, ou militar, ou mesmo particular, uma segurança particular. É um conjunto que a gente fica mais forte. E o que eu vejo é diversas tonalidades sendo defendidas pelas autoridades, inclusive o nosso governador, que se coloca contra a utilização das câmeras, mas isso expõe mais os policiais, sejam eles da ativa ou aposentados. Por quê? Porque toda vez que houver uma ação que seja julgada violenta pela sociedade, pela mídia, pela comunidade, que sejam acusados profissionais da segurança por violência, por abusos, e aí falarem não há câmera, não há como se provar, o que vai acontecer? São aqueles que estão varrendo a calçada, são aqueles que estão em casa, são aqueles que nem mais usam fardas, que viram alvos. E viram alvos com aquele X ali, é aqui que é para atirar. Então a gente precisa pensar que todos esses mecanismos de proteção, inclusive, sobretudo para os da ativa, também fazem efeito nos policiais que já deixaram a farda. A gente precisa pensar nisso antes de ficar falando, como se defende em um monte de grupinhos de redes sociais, a questão, CPF cancelado. Não é através da violência, é através da excelência de trabalho. E nossas polícias, ela têm excelência de trabalho, só que elas precisam vir junto com medidas que dão segurança a toda a sociedade. E, infelizmente, estamos falhando feio em dar segurança à sociedade. A sociedade, às vezes, as pessoas da comunidade, elas tomam atitudes por própria conta, né? Atitudes até que vão contra a própria segurança delas. Em Guarujá, nessa passagem de ano, houve o caso de 2 criminosos que foram assaltar uma residência alugada para veraneio. 2 turistas jogavam um dominó em frente à casa, o assalto foi anunciado, se apropriaram dos criminosos dos pertences das vítimas, chegou a ser feito um depósito de R$1.000 pelo Pix. Aí, num certo momento, um vizinho percebeu a movimentação estranha, chamou a polícia militar e a passagem da viatura da polícia militar desconcentrou os assaltantes. As vítimas reagiram e o assaltante, que, de acordo com o delegado, é bem conceituado na facção criminosa, ou seja, um criminoso perigoso, violento, foi morto pelas vítimas. O caso foi registrado como legítima defesa. Ele que estava armado, o outro criminoso desarmado conseguiu fugir. Eu comecei a rir quando você falou que era bem conceituado, né? No crime. Seja, ele era de alto galão. Guarujá, eu volto ao comentário anterior, é muito complicado. Eu me lembrei um pouco, uma entrevista na Rádio Bandeirantes, que dizia, olha, para a gente resolver o furto de celular, não ande com o celular falando ao celular na rua. E eu pensava, para que serve o celular? Não use um relógio vistoso, não tenha uma moto. Agora você não pode jogar dominó na porta da tua casa. A que ponto nós estamos chegando? E a que ponto nós estamos chegando? Porque eu me lembrei do Bar Brahma, em que no Bar Brahma, em São Paulo, houve um fato semelhante. O ladrão tentou assaltar, pessoas contiveram o ladrão, bateram nele, e no dia seguinte, a gangue, acho que chama gangue da bicicleta ou da motocicleta, começou a depredar o Bar Brahma. E eles tiveram que tomar medidas, dizendo que eles não tinham nada a ver com aquilo. Talvez no Guarujá possa acontecer isso. É um membro da facção, a facção está em peso no Guarujá, os morros do Guarujá são o celeiro hoje do tráfico de drogas da região, a garantia de lei e ordem mexe com o Porto de Santos em função disso, porque estava passando cocaína e drogas e descaminhos em grande quantidade. O que a gente espera é policiamento ostensivo. E é interessante que a viatura passou, mas não percebeu o assalto. Tiveram que ser os próprios moradores que contiveram ele. O Pavão comenta depois do intervalo.
Voltando com Opinião Litoral desta quarta-feira, o Benjamin Rodrigues Lopes, médico, Marcelo Pavão, jornalista e advogado, estão comentando as notícias com você. E no bloco anterior, Pavão, a gente comentou o caso do linchamento de um assaltante que, de acordo com o delegado, era muito bem conceituado na facção criminosa, ou seja, em Guarujá. De alta periculosidade, né? Um bandido quanto mais. Eu espero que esses turistas, através de seus advogados, já tenham requerido para entrar no programa de proteção às testemunhas, porque agora eles também viraram alvos. É óbvio que a facção criminosa, e a gente sempre fala crime organizado, porque eles se organizaram, enquanto a gente continua brigando um contra os outros, eles foram direto ao ponto. Então eu espero que eles entrem para proteção de testemunhas, porque correm risco, sim. Paulo. Pavão, uma das notícias que mais foi comentada no final do ano passado foi a morte por suicídio, no dia 22 de dezembro, da jovem Jéssica Canedo, depois de ter sofrido um bullying cibernético, né, pela página da internet Choquei. Paulo, nós temos visto diversas pessoas, inclusive teve o acidente lá no Japão, a pessoa que deu entrevista é influenciadora digital. O outro que também teve problemas lá, influenciador digital. A gente está vivendo um momento de influenciadores digital, sabe-se lá o que significa isso. Teve né? um influenciador digital assassinado durante Paulo. Uma orgia. Então, mas o que virou isso? Virou todo mundo influenciador digital. O que você é? Eu sou influenciador digital, criador de conteúdo e por aí vai. E aí, o que está acontecendo nessa sanha? Porque as pessoas que criam conteúdo, ou os que se dizem influenciadores, como os artistas, as pessoas não têm noção da cobrança das suas redes sociais, seja aquela por você oferecer conteúdo, também por você dar explicação de tudo. Então, se você não entra na sua rede social, por que você não entrou, quando você vai entrar, o que você está fazendo, é doentio o que está acontecendo. As pessoas, elas seguem como se fossem espiões as pessoas. E o que aconteceu com essa menina? Fizeram esse site patético, Choquei, que ele vive de emitir fotomontagens, os famosos memes, ele vive disso, ele monetiza em cima disso. E as pessoas dão risada, que é isso que é o espantoso, que as pessoas precisam acordar. Mas o que a gente presenciou durante a pandemia, onde altas autoridades da República tiravam sarro das pessoas que morriam sem ar, que não tinham condição de respirar, e as pessoas falavam, ai, que maravilha, que olha, nosso mito. Tá? Então a gente parece que está dormindo. O que aconteceu? Simplesmente fizeram uma fotomontagem com essa menina, que sequer algum dia teve qualquer coisa com o tal do Whindersson Nunes. É audiomontagem, né? Foi audiomontagem, fotomontagem, fizeram uma série de coisas. Essa menina, ela era uma criadora de conteúdo, ela vivia disso, ela estava entrando nisso, e de repente ela viu todo o trabalho dela, toda a vida, que é a pouca vida dela até aqui, ir sinceramente para o lixo, porque foi acusada de algo, e depois que você é cancelado na internet, é raríssimo você se levantar. Então, isso é muito sério o que está acontecendo, e é um caso emblemático que a gente precisa colocar o pé no chão. Quando uma pessoa está sendo humilhada, quando uma pessoa está sendo achincalhada, não é engraçado, não é legal, não é bonitinho. E essas pessoas vivem, esse Choquei vive, de fechar esse site. Porque a gente precisa ter responsabilidade quando a gente está aqui numa televisão aberta, falando numa internet, num grupo, numa rede social. A gente precisa ter responsabilidade. Não é aqui, eu acho que não tem direito, a gente não tem esse direito. Nós temos a nossa opinião. Você pode concordar e você pode discordar da nossa opinião. É um direito. Agora, eu não tenho o direito de vir aqui mentir, usar da força de uma televisão para mentir e aí depois falar, é brincadeirinha. Pessoas estão morrendo. Essa menina não foi a primeira. Depois nós tivemos recentemente o PC Siqueira, que Esse também nunca foi explicado a morte Nunca foi dele. explicado o PC Faria. O PC Siqueira, um dos primeiros youtubers desse país, também tirou a própria vida.
Então é o seguinte, tem pessoas que estão com problemas de depressão, ansiedade. Temos aqui o Dr. Benjamin, que é médico, talvez não seja a especialidade dele, mas tem mais propriedade do que eu. A gente precisa levar a sério isso. Se você está vendo alguma pessoa com depressão, com mania de uma ansiedade ou que quer tirar a própria vida, disque 181, denuncie essa pessoa para as autoridades para ela ter um auxílio. Nós não podemos ficar parados. Agora, quando um site com milhares e milhares, talvez milhões de pessoas achincalhando a pessoa, tirando o sarro, isso não é brincadeira. Isso não pode ser aceito. Nós não temos esse direito. E se a gente não parar, hoje é uma menina que está lá longe. Amanhã pode ser alguém na sua casa. E aí, vai virar ativista pela paz só depois que perder alguém? Pensa nisso. Eu vou começar fazendo uma relação. Eu estava vendo essa semana que a Índia, no ano passado, conseguiu um feito histórico. Ela pousou uma nave no lado escuro da Lua. Para quem não entende, a Lua sempre gira olhando para a gente. A gente nunca vê o outro lado da Lua, por causa do movimento da Terra e do próprio movimento da Lua. Então, o lado sombrio das pessoas é comparado ao lado sombrio da Lua. A gente nunca via isso. No antigo governo, parece, e é a metáfora que eu sempre gosto de usar, que se abriu a caixa de Pandora. Em determinado momento, perdeu-se um limite, uma ética, um acordo, um combinado. A gente não fala certas coisas do outro. A gente não ri de quem está sofrendo. A gente não deseja publicamente a morte de outra pessoa. A gente não comemora o CPF cancelado, como o Pavão falou. Quando aconteceu isso, aconteceu junto um outro fenômeno. Houve uma progressão do meio de comunicação. Quando eu comecei a vir aqui no programa, o Paulo sempre falava da tiazinha do Zap, que é aquela que era especialista em tudo. Ela foi promovida, ela saiu do Zap e foi para o TikTok, foi para o YouTube, foi para os canais de vídeo. E aquele comentário que era no grupo da família, que às vezes vazava, hoje vai para milhões de pessoas. E não se colocou responsabilidade. Não serei eu, o único não jornalista nesta mesa, que vai brigar pela quebra do direito à livre expressão. Mas serei eu, que não sou advogado como Pavão, que vai brigar também pela responsabilização social. As pessoas não podem falar o que querem. Vocês conseguem lembrar um tempo atrás, quando havia os atentados nas escolas, vários jovens falaram, eu vou matar também, eu quero fazer isso, eu vou jogar uma bomba na minha professora. E foram alguns responsabilizados. E aí nós temos os idiotas, expressão que o Pavão cunhou aqui no programa e que eu assino embaixo, que falam o que querem e fazem o mal, que às vezes não querem, mas fazem o mal. PC Siqueira, a gente pode listar uma série de pessoas que foi vítima. No Guarujá, a mulher que foi espancada até a morte por ter sido acusada, já no primórdio da internet, de ser uma sequestradora de crianças. Até quando a gente vai? E, aproveitando que o Pavão falou da minha profissão, a gente precisa tomar muito cuidado que quando a gente tem uma rede tão grande como a internet, um bom e o mal se potencializam. Pessoas depressivas, com distúrbios de comportamento, se sentem atraídas por esse mundo virtual escuso, escondido, onde podem assumir outras personalidades. Doença mental está presente. E quando esses influenciadores têm a doença mental, é pior ainda, influenciam com a doença outras pessoas. O próprio Whindersson Nunes teve que se afastar por depressão e por outros distúrbios. O Safadão também se afastou de tantos shows. Tantas pessoas públicas têm depressão. O PC Siqueira tinha um distúrbio de comportamento. Até quando nós vamos permitir que pessoas não preparadas ponham conteúdo para os nossos filhos assistirem? Um dos grandes problemas da sociedade atual é esse, a disseminação de notícias falsas que destroem reputações e que ameaçam e exterminam vidas, como aconteceu nesse caso. O fenômeno é novo e a gente não sabe ainda lidar com ele. Em Praia Grande, houve o cancelamento na passagem de ano da queima de fogos. Houve problemas com uma das balsas, foi detectado que havia risco para as outras em função dos movimentos do mar e a queima de fogos foi cancelada. Mesmo assim, no dia 1º havia um rastro impressionante de sujeira que a gente já criticou
em outras ocasiões, em Praia Grande, aqui nos feriados em alguns feriados do ano passado. Em Santos, foram retiradas 67 toneladas de lixo da praia e da orla, do jardim, depois da queima de fogos da passagem do ano, no dia 1º. É de uma falta de cidadania impressionante. Todo mundo vai ficar com nojo se vê o rato na praia depois, mas joga comida que atrai o rato para a praia, né? É possível ter a praia limpa? É, porque a gente tem a Praia do Tombo, em Guarujá, que fica limpa. Então, é possível a gente ter a praia limpa. A gente comenta isso depois do intervalo. Voltando com a opinião litoral desta quarta-feira, agora é o último bloco, Marcelo Pavão e o Benjamin Rodrigues Lopes estão analisando as notícias com você. Pavão, é muito porcolino na praia, né? Paulo, é aquela tal... Porcolino é antigo também. É antigo, mas eu também falei Sigismundo hoje já também, então tá tudo bem. Paulo, vou responder com 3 palavras. Educação, educação, educação. É básico o que tem que ser feito. Só que acontece que parece que a população ela aperta um reset na hora que é o que você falou, reclama do lixo, do xixi, do cocô, do cachorro, reclama de tudo, mas na hora de recolher o seu lixo, deixa ali achando que o cantinho é o lugar ideal. Então é aquela coisa, tem que ter educação, educação e educação sempre. Eu passei o Réveillon aqui na Praia de Santos, existiam os montinhos, acho, né, tenho minha sugestão aqui, que aqueles contentores de lixo deveriam estar na areia para deixar claro que era para jogar ali. Essa é a minha sugestão. Outra sugestão que eu dou aos responsáveis pela festa da virada aqui em Santos, coloquem banheiros químicos em toda a orla, não ao lado apenas do show, porque os postos de salvamento estavam por volta das 8, 8h30, já estavam com filas gigantescas, porque não dava vazão. Então, é aquela coisa, tem que deixar claro, sei lá, sacos biodegradáveis, fluorescentes, para ninguém ter dúvida que aqui que é para jogar água. Aí a gente fala assim, mas será que precisa desenhar? Precisa. Infelizmente, a gente, depois do que a gente vivenciou na pandemia, a convicção que eu tenho precisa desenhar sim, até o óbvio, porque senão tem gente que fala que a Terra é plana, sabe, começa a falar um monte de asneira, e aí, com perdão aos asnos, né? E aí a gente fica sempre nessa situação. Então tem que desenhar assim, coloca contentor na areia, coloca saco biodegradável fluorescente para as pessoas saberem, é aqui que é para jogar o lixo. Tripliquem a multa para as pessoas que abrem seus SUVs da vida, botam os dedinhos para fora e jogam a bituca de cigarro, porque não pode ter nem o cheiro do cigarro dentro de casa. Sabe, vamos começar a fazer doer as coisas. E em vez de a pessoa tendo alguma infração menor, ser condenada a um pagamento de cesta básica, que tal a gente começar a condenar prestação de serviços varrendo a praia? Olha que legal, você vai pegar o teu... Ah, mas não foi eu que joguei. Então começa a ser um fiscal do outro também não jogar. Sabe, a gente começa a fazer... É a mesma coisa, o cara é pego bêbado, dirigindo, 1 mês carregando pessoa estrupiada na entrada de hospital, vendo fratura exposta, sangue, dor, sofrimento, vê se a pessoa não começa a acreditar. Se não começar a mudar, então, aí, doutor Benjamin, tem algum colega, certamente, algum psiquiatra para ser indicado, porque se a pessoa ficar 1 mês pegando gente estrupiada na frente de hospital e não se comover, a pessoa tem doenças seríssimas. E a gente tem que começar a mudar, sabe? As punições, elas não podem ser apenas de prisão ou multa. Não, prestação de serviços efetivos, sem possibilidade de acordo. Você vai lá, você vai varrer a praia depois do dia 31. Vamos lá. Ah, o que você está fazendo? Ah, aquele é meu pai, está varrendo. Sabe por quê? Porque o cara cometeu isso e isso. Tenho certeza que as coisas vão mudar, Paulo. Eu vou começar a dar uma advertência. Este comentário conterá cenas explícitas de rasgação de seda. Bom, vou começar pelo seguinte. Uma das pessoas mais evoluídas que eu conheço é o Paulo Schiff, que aqui presente, ele acredita piamente na evolução do ser humano em direção a um ser superior, à evolução intelectual. Porém,
eu quero cortar um pouco essa ilusão de Paulo Schiff. Quando nós temos o fenômeno da massa, grande quantidade de pessoas juntas, a gente pode comparar uma boiada, pode comparar uma matilha de animais enfurecidos. A primeira coisa que a massa perde é uma capacidade de discernimento. Ela não pensa, ela reage. Nós vimos, e vamos ver agora no 8 de janeiro, muitos idiotas que entraram na onda de algumas pessoas e depredaram o Congresso e disseram que não sabiam o que estavam fazendo. Na praia é a mesma coisa. É ano novo, alguns bêbados, outros não, folia. Até o senhor mais respeitado amassa o papel, joga a rolha, põe a bituca de cigarro na areia. Por isso que o poder público não pode ser omisso. O prefeito, e isso vale para o nosso prefeito querido de Santos, quanto o prefeito de São Vicente, ou de Guarujá, que Deus sabe lá onde está, ou de Cubatão, que não tem praia, ou de Praia Grande, que tem praias abundantes, tem que investir na educação. Eu fui na praia, achei um dos anos novos mais xoxos, esperei espetáculo pirotécnico, achei fraquíssimo, mas olhei para o lado, não havia sacos de lixo para jogar o lixo. Em outros anos, a gente tinha redes, coletas, pessoas insistindo na limpeza. Não tinha. Como neste verão, você que frequenta a praia, eu frequento, você verá que a Guarda Civil Municipal está de costas para a praia. Eu frequento no Canal 3, em frente a Joinville. No meio da calçada tem uma viatura da Guarda Civil Militar. Eu fico pensando, que educação é essa que a viatura fica parada no meio da calçada? Se eu vou um pouco mais para frente, na areia, eu vejo os guardinhas passando de triciclo em alta velocidade, pondo em risco crianças. Eu vejo os cachorros que não podem estar na praia andando livremente e ninguém toma medida. E vejo as pessoas jogando lixo e ninguém é orientado. Se a gente não apostar em educação, no momento da crise, da conturbação, do acúmulo de pessoas, a massa não pensa e a massa faz besteira. O Benjamin se referiu à massa, mas veja, em Mongaguá, no dia 29, é um caso individual, não tem nada de massa, não tem nada de manada. Um motorista de ônibus foi flagrado durante todo o percurso falando no celular enquanto dirigia. A reclamação foi de que ele deu uma freada, que uma mulher se desequilibrou no ônibus. Agora, o mais estranho, Pavão, é claramente proibido isso no Código Nacional de Trânsito. O motorista depende da profissão dele e todo mundo sabe hoje que um comportamento desse vai ser filmado e vai ser denunciado com provas. Então é um caso estranhíssimo esse, foi no dia 29 em Mongaguá. Paulo, merece um comentário assim, inusitado até. Eu já fui advogado de inúmeros motoristas, cobradores de ônibus. E primeira coisa que a gente tem que ver, sabe quem pode, não estou falando que é o caso e nem sou advogado do motorista, mas muitas vezes é a empresa que está ligando para o motorista para saber isso, para saber aquilo. Tá? Então muitas vezes é a empresa que liga. Segundo, existe uma placa, desde que eu me entendo por gente, em tudo que é ônibus, assim, fale com o motorista, somente o indispensável. Quem não pegou um ônibus com um amigo do motorista, que senta do lado, bate papo, fica falando, tem umas senhorinhas, uns senhorzinhos, ele é muito bonitinho, ele é muito amiguinho e tal. Então as pessoas não têm uma disciplina. E principalmente, desde algumas décadas atrás, eu posso certamente falar, há pelo menos 20 anos, isso já existe em diversas empresas, câmeras filmando os motoristas e os cobradores. Câmeras para fiscalizá-los? Também, mas principalmente para protegê-los. Porque muitas pessoas denunciam motoristas, denunciam cobradores, e aí o motorista fala, não, mas eu não fiz isso. Então as câmeras, seja para PM, para motorista de ônibus, para cobrador, são veículos de defesa do bom profissional. Dito isso, se a questão é o motorista não largou o celular a viagem toda, deu uma freada brusca, poderia ter causado, denunciem a prefeitura, que provavelmente, ou é um contrato intermunicipal com o Estado, denunciem para o órgão do Estado ou para a prefeitura, e aí a empresa que deverá ser punida por isso. E aí sim a gente tem que utilizar as ouvidorias. E onde que eu quero chegar?
Ninguém tem que passar a mão na cabeça de ninguém, seja do consumidor, do munícipe, seja do profissional. Ele está ali para trabalhar, ele tem que ser o primeiro a falar, não posso falar. Tem diversos motoristas que eu já vi em linhas, eu sou usuário regular de transporte público. O motorista fala, não posso conversar. E muitas vezes a gente escuta do passageiro, como ele é grosso. Antes ser grosso do que colocar em risco a vida dos seus passageiros. Então é simples, coloquem câmeras, denunciem para a prefeitura, para o governo do estado, denunciem para quem está pagando e vamos levar a vereadores, vamos levar a deputados estaduais a punição da empresa que não mantém essa vigilância. Porque ninguém ali está de graça, ele está ali para trabalhar. Mas, se o telefone que tocou foi da empresa, em dobro. Tudo tem solução. Onde começa, onde termina, sempre no bolso. Afeta o bolso da empresa para ver se ela não volta para os trilhos. Já que o pícaro Paulo Schiff me provocou, eu quero colocar mais um conceito. O fenômeno da massa é importante, mas nós vivemos, neste momento, um outro fenômeno. O celular deixou de ser um objeto meu. O celular faz parte do meu corpo. E eu acho que a gente viveu um fenômeno. Eu estava lendo essa semana o Sérgio Cortella, tem um livro maravilhoso dele, depois eu vou indicar para vocês. E lá ele cita um outro filósofo que diz o seguinte: eu posso ter, desde que o que eu tenha não me possua. O celular, em alguns momentos, acho que possui a gente. Quem já não passou por situações de ver a pessoa abusar do celular? Eu estava uma vez na Bolsa do Café com a minha esposa e tinha 6 pessoas numa mesa redonda. Os 6 estavam com o celular. E eu cheguei mais perto, um estava conversando com o outro pelo Zap, na mesma mesa. E falando mal de quem estava seu Zap. Essa semana eu fiz um exame ginecológico, eu sou um ginecologista, e estava coletando o preventivo. Quando eu escuto uma voz, a paciente estava falando ao celular enquanto eu examinava o seu órgão sexual. A gente perdeu limites. A gente quer falar e ser ouvido instantaneamente. E a gente esquece que existem regras de bons costumes. Desligue o celular durante a gravação do programa, não fale dirigindo, não use o celular numa missa, num casamento. Quem nunca viu isso? No cinema, que o pavão é cinéfilo, você está assistindo o filme, a pessoa liga o celular, aquela luz na tua cara. A gente precisa ter regras. Acrescenta em velório, porque eu fui num velório e tocou o celular de uma pessoa. Vai ver que era uma ligação do além, aí está explicado. Mas neste caso, gente, só tem uma coisa a fazer: demissão justa causa. Falar no celular dirigindo um ônibus é quase equivalente àquele louco anestesista que estuprou uma mulher enquanto anestesiava. Se a gente não confia em quem está a gente depositando a nossa vida, não dá. Tem que ter bom senso, não tem desculpa. Seja quem foi que ligou para ele tem que ser demitido. Um grande número de acidentes atualmente é provocado pelo uso do celular pelo motorista. O telespectador, a telespectadora daqui da TV Cultura, como eu digo sempre, do ouvinte da Jovem Pan, não usa o celular enquanto dirige, nem para digitar, nem para falar ao telefone. Benjamin, o número de registros de armas novas no Brasil em 2023 não chegou a 21 mil. É uma queda muito grande em relação a 2022, quando passou de 114 mil. Dizer que foi o efeito de uma ação governamental não é verdade, porque a primeira ação governamental foi em julho, o decreto que limitou a 2 armas, mesmo assim, pode comprar as 2. Era 60 antes, né, pela política do Bolsonaro, e o aumento de impostos foi só em outubro. Como é que você explica uma queda tão grande? Eu quero ouvir essa explicação, porque até agora eu não consegui entender. Por que caiu de mais de 114 mil em 2022 para menos de 21 mil em 2023, sem nenhuma causa concreta? Eu sou comentarista dos assuntos difíceis. Então vamos lá. Eu estava pensando justamente nisso, porque eu ouvi o programa Jovem Pan e fiquei pensando um pouco sobre isso. Neste ano, todas as vacinas... No ano passado você está falando? Não, neste ano. 2024. É verdade, desculpe. Como o Paulo diz, eu sou mal de números. No ano passado, 2023, todas as vacinas tiveram um aumento da cobertura. Ainda estão abaixo da meta desejada.
mas houve um aumento dessa cobertura. A vacina contra a Covid ainda está defasada, vacina contra a polio está defasada, mas mudou. Simplesmente porque nós tiramos um negacionista do poder. Uma pessoa que passou durante a pandemia inteira e agora recentemente se orgulhando do fato de não ter tomado a vacina. O que Alves tem que ver com o Bugalhos? Era o mesmo que faz arminha que melhora, compra arma, vá para o CAC, vamos armar a população. Era dioturnamente. Bastou a gente tirar um pouco da mídia isso e o bom senso começa a imperar. Eu não tenho capacidade para ter uma arma. Se eu estiver dirigindo e alguém desacatar minha esposa e eu tiver uma arma, eu vou matar essa pessoa. Como a gente tem acostumado a ver isso. Recentemente um policial matou outro no trânsito, parece que com um tiro pelas costas, porque discutiram no trânsito. Eu não devo ter uma arma, eu não sou apto a isso. O policial tem que ser treinado para isso e ele é apto. O guarda civil, o vigilante, para essas pessoas eu delego o direito. Para pessoas que necessitam, porque moram em lugares afastados, têm risco de vida, foram ameaçados de morte, também deve ser delegado esse poder. Mas para o cidadão comum, lembra-se do ex-ministro da Educação, que era tão preparado para usar uma arma que deu um tiro sem querendo no meio do aeroporto? Sem querer, querendo. Agora, Pavão, essa explicação do Benjamin não me convenceu. Então, Paulo, mas há uma informação que eu preciso trazer. Só um minutinho, eu tenho que explicar e convencer, a tarefa é dobrada. Não, é porque, assim, Só o gesto da arminha lá... Não, a questão, Paulo e Benjamin e telespectadores, a questão é muito simples. Primeiro, que passou quem hoje controla e disciplina a concessão de armas, requerimentos, é a Polícia Federal e não mais as Forças Armadas. Tinha sido uma mudança, a Polícia Federal. E há um pequeno detalhe que faz com que caia esse número substancial. Porque até o ano passado você podia apenas requerer e era concedido o direito de você ter uma arma. Agora você precisa explicar e comprovar que você realmente precisa de uma arma. Então não basta você falar assim, eu tenho medo, eu quero pela segurança. Não. Por quê? Eu sou caixeiro viajante, eu sou representante comercial, eu preciso pegar. Você vai comprovar as tuas alegações para você ter direito a uma arma. Houve sim a diminuição de quantidade, inclusive de munição, mas há essa necessidade agora. Não basta apenas você dizer que você precisa comprovar. E é aí que a coisa pega, porque muita gente quer ter arma porque quer ter, e muita gente pegou armas, estava a porteira aberta, né, arrombada, muita gente pegou armas para desvio, para milícias e para o crime organizado. Então, assim, havendo disciplina, a bagunça que estava instaurada nesse país diminui e a segurança aumenta. Agora a gente precisa de investimento em inteligência e equipamentos nas polícias para defender a gente. Você vê que o Pavão é do tempo da explicação nos mínimos detalhes, né? Eu fiquei pensando quando ele fala, se eu alegasse que eu sou da bancada de Havana, eu tinha direito a ter arma? O Opinião Litoral desta quarta-feira chegou ao final. A gente agradece a participação do Benjamin Rodrigues Lopes, do Marcelo Pavão, o trabalho da equipe técnica e de jornalismo do Sistema Costa Norte e agradece principalmente a você que acompanhou a gente mais essa edição. Até amanhã, nesse mesmo horário, depois do Jornal Litoral, e uma ótima quarta-feira para você que você merece.